Jojo Todinho surpreendeu o público ao fazer uma análise do seu comportamento e declarar que busca ajuda espiritual e terapia, pois a própria agressividade estaria causando incômodo. Caramba, é a Jojo Todinho fazendo autocrítica, é isso? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. É a autocrítica da Jojo Todinho? Surpreendente, né, Sofia? Não sei. A gente Uhum, vem acompanhando a surpreendente, Jojo concordo. Todinho, né? E assim, a Jojo Todinho é uma pessoa que ela não aceita críticas externas. Imagine parar para fazer essa avaliação. Eu achei surpreendente, mas também fui acompanhar a repercussão do próprio público da Jojo. Não é a primeira vez que ela fala sobre algumas questões, determinadas questões, dentre elas, justamente a sua agressividade, a sua expressão. Mas vale lembrar que, até como você comenta muito, né, Sofia? Às vezes as pessoas também são personagens para vender na internet. Então a gente não sabe até que ponto a JoJo ela está nessa linha de personagem, porque ela ganhou visibilidade e sucesso com essa fala escrachada, aqueles gritos. Ela ganhou muita visibilidade com isso. No entanto, ela também está num cenário agora, sendo posta no cenário agora, da direita, que é um cenário também político. Então, é importante que a gente analise com um pouco de calma o que diz a Juju Todinho, porque pode ter algumas questões aí por trás. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a matéria do dia, que é justamente a matéria em que a Jojo ela faz essa análise, né, sobre o seu próprio comportamento. Isso foi um stories que ela fez no Instagram, e aí o dia traz aqui justamente que a Jojo avalia a própria agressividade, ela diz que incomoda, e a cantora também revelou que está buscando formas de melhorar como ajuda psicológica e espiritual. Não faço críticas a isso, acho extremamente importante. Acho que todo mundo que pode e que tem, todo mundo deveria fazer, ainda mais quem pode, né, e não vinha fazendo. E aí a Jojo, a matéria traz justamente que a Jojo criou nas redes sociais dela um quadro chamado Café com Jojo, onde ela compartilha reflexões e também algumas experiências, e ela revelou que vem buscando essas formas de melhorar a personalidade e transformar seu comportamento, né, própria personalidade, e transformar seu comportamento que é considerado agressivo. E é muitas vezes. Eu não vou trazer muitos vídeos da Jojo, não, justamente porque a gente não precisa reproduzir tudo. E aí, um trecho que a Jojo fala é justamente: vamos falar sobre um lado meu que me incomoda, mas que tenho me esforçado muito para melhorar a cada dia, perdão, gente, minha agressividade. Ela vem de feridas profundas que a vida me causou. Enxergar já é um passo importante no processo de cura interior. E eu concordo plenamente, tá? Continuando, entre aspas, o que a Jojo escreveu nas redes, foi o seguinte: buscar ajuda espiritual e fazer terapia, tudo isso é tão essencial quanto fazer um detox para eliminar toxinas. É, esse detox eu estou com medo que a Jojo ache que seja aquele suco verde que os especialistas questionam muito se é detox mesmo. Mas tudo bem, ela está tomando o passo ali, tá vendo que ela precisa de ajuda e buscando essa ajuda de acordo com as próprias palavras. Continuando a falar dela, essa casca endurecida que existe dentro de mim está começando a se desfazer e sei que isso leva tempo. Talvez eu evolua em um ano, talvez leve anos, mas buscar evolução é um dos maiores atos de amor que o ser humano pode fazer a si. Eu, eu particularmente, que acompanho algumas coisas da JoJo, Sofia, eu fiquei chocada. Porque se colocar nessa posição de busca de melhoria, de progresso, de autocuidado, é uma coisa que a JoJo, em geral, ela não vem fazendo, tá? E ela, inclusive, também falou, mas ela ainda completou com isso aqui, entre aspas. Hoje me olho no espelho, me surpreendo com a mudança e com o desejo sincero de ser melhor. Deixa aqui essa reflexão. Não deixe de fazer por você,
não pare de buscar o seu melhor todos os dias. Foi super, terminou com um coach, uma mensagem motivacional. Eu acho isso Pois importante. é, se a JoJo fosse homem, eu ia dizer que ela tá tentando virar esquerdomacho. Exatamente. Mas tem uma coisa, tá? A JoJo ela já se declarou uma mulher preta de direita. E não, eu não estou questionando que ela tenha feridas, porque todas nós temos. Ser mulher, vir de comunidade, vir da pobreza, ser uma mulher gorda, ser uma mulher que foge do padrão de beleza, ser, sabe, todas essas implicações, essas características colocam a JoJo também numa categoria que é uma categoria de subhumanidade, muitas vezes. E quando ela tem uma ascensão social, ela é vista através do seu dinheiro, ela é vista através do seu trabalho, ela ainda assim vira aquele toquezinho ali do bolsonarismo, das pessoas de direita, que é, olha, a Jojo é a favor do armamento, porque a Jojo veio de favela, mas ela é contra bandido, como se ela não estivesse, por exemplo, tirando foto com uma galera que só compra imóveis milionários com dinheiro vivo. De onde vem, ninguém sabe, mas as declarações da família Bolsonaro, em muitos momentos, comprar mansão com dinheiro vivo é incompatível com os rendimentos ali de seus trabalhos. E tudo isso precisa ser investigado, inclusive com processos de rachadinha e com várias outras denúncias que envolvem, por exemplo, a família Bolsonaro, que a Jojo está tirando foto do lado, mas é a favor do armamento, a favor de armamento da população contra bandido. Que bandido é esse? Enfim, né? Ninguém sabe, só a Jojo para explicar para a gente. E ela tem várias outras falas extremamente controversas, né, Sofia? Porque quando ela utiliza ali o movimento, por exemplo, LGBTQIAPN+, para se promover, como a Erika Hilton usou a Jojo de fazer um trampolim com a comunidade e depois abandonar, porque de fato ela nunca foi da comunidade, ela não é uma representante, nunca foi, ela estava ali apenas utilizando, né, aquela elevação. E aí ela vai lá e abandona tudo isso, se coloca como uma pessoa conservadora, e agora ela começa a virar essa chave, se colocando como uma coach ou como alguém que consegue passar conhecimento. Tem uma coisa que eu acho muito importante, tá? Eu não estou dizendo que a Jojo ela não poderia ter feito isso, mas, por exemplo, a Jojo vende cursos de emagrecimento para falar sobre a sua rotina de emagrecimento, que também envolveu cirurgias plásticas. Eu acho isso muito difícil, gente, sabe? Então, é uma pessoa que é controversa, mas é ser humano e o ser humano é controverso. E aí, Sofia, eu vou te pedir também, porque aí a gente vai entrar no outro assunto. É, é muito nítido que a JoJo tenha dores, mas só que o que fazem com ela também, a gente tem um outro lado, que é violências que ela sofre na internet. Eu vou te pedir para colocar a matéria da Metrópolis, que a Fábio Oliveira, por exemplo, está contando para a gente que o Ministério Público, vários outros portais também falaram sobre isso, eu só trouxe o do Metrópolis, que o Ministério Público do Ceará resolveu fazer uma denúncia a um casal, um homem e uma mulher, por ataques racistas contra a Jojo Todinho, que foram proferidos em 2023. O Ministério Público apresentou em janeiro, aqui no começo do ano, uma denúncia contra Vanúzia Maria de Souza Nascimento e Fábio Fernando Barroso Mendes. Ambos são acusados de praticar crime de injúria racial, racismo, né? Foi equiparado como racismo, segundo o documento que foi entregue à coluna da Fábio Oliveira, mas perdão, gente, um documento do Ministério Público. Na ocasião, Vanúzia ofereceu um produto à famosa em troca de publicidade. Jojo teria recusado a proposta e, na sequência, a mulher tinha dito que preto é tudo arrogante. E ainda de acordo com o documento, a Jojo chegou a confrontar a denunciada e, em resposta, a Jojo ainda disse que, novamente, esse termo, né, que preto é tudo arrogante. E o outro réu aconteceu quando chegou a repercutir nas redes sociais, uma vez que as pessoas que estavam em volta gravaram vídeos no momento. Deixa eu só ver aqui a frase que ele falou, né? Esse caro leitor é o momento em que surge um processo, outra figura até então que não tinha sido divulgada em público, que é o Fábio Fernando. O Fábio Fernando ele comentou em um vídeo da Jojo Todinho
do episódio que foi publicado nas suas redes sociais, e o homem ele negou qualquer teor racista em seu comentário, mas o Ministério Público ele discorda e acusa também o Fábio de injúria racial após a investigação feita pelo próprio órgão. Então, a Jojo, nesse caso, são duas pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público, mas a gente tem outros casos, inclusive, que a própria Jojo já falou, já se manifestou algumas vezes em redes sociais, inclusive agora, quando ela se declarou como uma mulher preta de direita, ela recebeu uma enxurrada de críticas também dessa linha, gordofóbicas e racistas, que para você criticar uma pessoa, você pode criticar a ideia, como a gente faz aqui sempre, inclusive. Não precisamos ser gordofóbicos e racistas, até porque isso é crime, gente. A discriminação é crime, o racismo é crime, e a gente não deveria combater dessa forma as ideias da Jojo Todinho nem de ninguém, né? E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer um vídeo da Jojo, porque assim, reconhecer que ela está nesse lugar de agressividade, um lugar de violência, é extremamente importante, talvez, para pensar numa mudança que pode vir aí, né? Eu acredito no melhor das pessoas, gostaria de dizer isso. Te pedi para trazer o vídeo da Jojo, Sofia. E teve uma grandona lá que fez gracinha comigo. Eu falei pra ela, tô te esperando lá fora, mas com o cu na mão, né? E aí chegou lá fora, como eu peitei ela, o pau quebrou, ela apanhou, e aí eu virei a musa do colégio. E aí só andava comigo os nerds, aquelas coisas todas, e eles me passavam cola. Por medo, não por generosidade, por cu na mão também. Ah, gratidão, né? Eu senti que foi uma Gratidão gratidão. na mão, Poxa, Jojo, teve um menino que eu tirei a cabeça dele de dentro do vaso com cocô, que o pessoal queria botar. Mas o cocô era teu? Não, era outro cocô. Não, era outro cocô de alguém. Era bullying, tinha muito bullying, entendeu? Então eu quebrava o bullying na porrada. Me chamou de macaco, eu metia a porrada. Tá certo. Me chamou disso, eu metia a porrada. Então eu não sofri bullying, porque às vezes as pessoas esperavam chegar lá na esquina pra me xingar. Eu falei, mas amanhã vai ter que vir pro colégio mesmo. E teve uma grandona lá que fez gracinha. Ok, vou admitir que eu ri. Tá vendo aí, Sofia? Até você, até tu, Bruto. Mas é isso, a Jojo, ela com toda certeza, ela teve uma vida difícil, ela teve relações difíceis, né, ao longo de toda a sua vida, e é bom realmente tratar isso na terapia. Dito isso, talvez ela na terapia até descubra que ela, de fato, é uma mulher preta, de fato, a mulher agora que é ex-gorda, é chamada de filezinho pelo Bolsonaro por ser uma pessoa ex-gorda, e talvez ela descubra também que ela está sendo utilizada como um toque, né, para a extrema-direita. E eu não é uma crítica ao lado político da Jojo, mas a extrema-direita quer eliminar tudo que a Jojo representa. Então, quem sabe, com essa autocrítica e com a terapia, ela não consiga entender isso, né? Ela não consiga abrir um pouquinho mais esse olhar para o novo. Ou aí é uma outra possibilidade, ela não esteja também nesse barco, né, com esse discurso apenas prevendo aí uma possível candidatura para 2026, porque é de interesse do PL, do bolsonarismo, colocar a Jojo no cenário político. E quem queria, né, quem teria interesse em votar em uma pessoa que nas redes sociais é descompensada, perde um pouco o controle, e aí se encaixa perfeitamente naquelas imagens de controle, né, da Patrícia Hill Collins, a mulher barraqueira que grita, né, todos os estereótipos que muitas vezes são postos como negativos, a gente coloca, mas ela pelo menos está ganhando dinheiro com isso, né? Então vamos lá. O que é que você acha, Sofia? Qual das duas hipóteses se encaixa mais? A Jojo realmente está tentando ser um ser humano evoluído ou a Jojo pode estar fazendo uma jogada interessante? Olha, eu acho difícil prever porque, assim, a Jojo, o passado condena ela, né? A Jojo é a moça do teu passado e condena, porque ela é, chegou onde chegou, em grande parte graças ao movimento LGBTQIAPN+, que depois ela traiu com essa aliança que ela começou a fazer com a direita, com a extrema-direita. Então, não, eu acho que assim, é um pouco ingenuidade pensar que, ah, não, a Jojo agora ela tá falando isso porque agora não, ela virou uma progressista ou qualquer coisa desse tipo. Além do que, ela acabou conseguindo um grande número de seguidores da direita, né, nessa nova fase. E ela não vai querer alienar esse pessoal.
Ela poderia até moderar o discurso dela numa tentativa de tentar manter os dois ao mesmo tempo. Mas hoje em dia, quem tenta ter um público de esquerda e direita ao mesmo tempo, ficar nesse equilíbrio, tem mais chance de perder os dois e ir de Ciro Gomes do que de conseguir conquistar os dois ao mesmo tempo. E eu acabo de provocar o pessoal das florzinhas e prevejo ataques no. Enfim, então assim, eu acho um pouco difícil acreditar nessa hipótese, mas vamos ver, vamos ver. Agora, comentando a outra questão, eu acho que assim, a gente tem que reconhecer que, mesmo contra Jojo Todinho, racismo não é aceitável, gente, porque nenhum tipo de preconceito é aceitável. Sabe? O cara pode ser o pior gay do mundo, a pior trans do mundo, etc. Isso não justifica a homofobia, a transfobia, porque quando você faz esse tipo de discurso preconceituoso, mesmo contra uma pessoa que poderia merecer, de acordo aí com a sua leitura, não vai acertar só essa pessoa, vai atingir todo mundo. Então, as pessoas que cometerem aí racismo contra Jojo Todinho têm que ser julgadas, não somos nós que vamos julgar, isso é papel do juiz, mas elas têm que ser julgadas e, caso seja comprovado, têm que ser devidamente punidas, independente do que a gente pense ou deixe de pensar sobre a Jojo. É isso, Dai. Perfeito, Sofia, é isso. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando com mais notícias para vocês.